Rapaziada, chegou a segunda-feira, chegou o dia depois da partida entre Vasco da Gama e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo que terminou empatado, um jogo que terminou com sensações distintas para diversos torcedores. Tem um torcedor que olha com a perspectiva de o Vasco, um clube que chegou do rebaixamento, enfrentou o Palmeiras, atual campeão brasileiro e melhor time da América do Sul, e conseguiu empatar o jogo jogando de igual para igual. Ou tem o torcedor que olha com a perspectiva de o Vasco começou vencendo a partida pelo placar de 2-0, recuou, levou um empate, podendo sair com os 3 pontos. E a pergunta que eu já deixo a você, torcedor vascaíno, é: qual é a sua perspectiva com relação à sua partida? Deixa aqui embaixo a sua opinião. A gente vai falar sobre esse jogo, vamos trazer mais detalhes aqui nesse Acorda Vascão, cheio de novidades importantes. O certo é, meus amigos, hoje podemos falar que o Vasco da Gama é um clube que está no G4 da Série A do Campeonato Brasileiro. Quem diria? Antes, porém, de começar o vídeo, antes de deixar você aí muito bem informado sobre tudo o que acontece no nosso Cruz Maltino, faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Ou seja, meu amigo, se você está aqui e ainda não é inscrito, tem alguma coisa muito errada. E você vai consertar isso se inscrevendo aqui embaixo. Estamos aí na meta de chegarmos aos 100.000 inscritos. Estamos nesse momento com 90.600 inscritos, então contamos com você. Se inscreva aí embaixo, ative também o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo que acontece no Cruz Maltino. E é claro, aqui embaixo também, deixe nos comentários, você gostou do resultado de ontem? Gostou do empate ou não gostou do empate? Preferia a vitória? Achou que o Vasco jogou mal? Coloque aí a sua opinião nos comentários, porque sinceramente eu quero saber. Eu quero saber o que você, como torcedor vascaíno, achou dessa partida. Tranquilo, rapaziada? Inclusive deixa aqui também nos comentários que a gente vai voltar aí a mandar salve a vocês, torcedores do nosso Vasco, nos vídeos. Então coloca aí, manda um salve, Lucas, que a gente vai falando com vocês. Tranquilo, rapaziada? Agora sim, vambora falar de Vasco. Eu quero começar aqui este Acorda Vascão falando, é claro, sobre o que aconteceu ontem, pois para 59.867 torcedores, o Vasco enfrentou o Palmeiras no Maracanã às 4 horas da tarde. Um jogo onde o torcedor vascaíno apoiou muito no primeiro tempo. Eu estava na partida, vi uma linda festa nas arquibancadas do Maracanã, vi o torcedor vascaíno mostrando a todos que de fato o Maraca é nosso, mas vi um torcedor vascaíno que também se calou, um torcedor vascaíno que realmente ficou ali numa situação de desespero com aquilo que viu no segundo tempo. A gente sabe muito bem, a gente que já viu o futebol há muito tempo, que a torcida é um reflexo do desempenho do time dentro de campo. O desempenho do Vasco no primeiro tempo foi um desempenho de clube gigante, de um clube que partiu para cima do Palmeiras e abriu 2-0. O desempenho da torcida no primeiro tempo foi um desempenho de abrir a boca, de arrepiar todo o torcedor vascaíno que estava no Maracanã. Já, assim como aconteceu com o elenco do Vasco no segundo tempo, que caiu de produção, viu o Palmeiras jogar, o torcedor também nas arquibancadas reagiu dessa maneira. Não cantou como cantou no primeiro tempo, não deixou de apoiar em nenhum momento, mas não era aquela torcida que inflamava, aquela torcida que realmente empurra o time, incentiva o time, mas não deixou de fazer uma linda festa e arrepiar todos os 59.000 torcedores que estavam no Maracanã. E foi como eu falei também no início do vídeo, a gente pode olhar para esse jogo de duas perspectivas, mas eu já quero falar aqui a vocês o seguinte: vamos lá, torcedor, vamos colocar a nossa mão na consciência. A gente começou o Campeonato Brasileiro, ou aliás, antes de começar o Campeonato Brasileiro, a gente olhava para a tabela e via os 2 primeiros jogos contra Atlético Mineiro e Palmeiras. Eu vi essa tabela e eu vi uma postagem perguntando quanto você acha que o Vasco fará de pontos nessas 2 primeiras rodadas. E eu olhei e falei, o Vasco não vai ganhar. Esse era o meu pensamento. Eu falei que o Vasco não iria ganhar do Atlético Mineiro no Mineirão. E eu olhando, eu falei, o Vasco não vai ganhar do Palmeiras no Maracanã. Esse era o meu pensamento. E me surpreendi. O Vasco, jogando contra os 2 últimos campeões brasileiros. O campeão brasileiro do ano passado, que foi o Palmeiras, e o campeão brasileiro de 2021, que foi o Atlético Mineiro. O Vasco fez 4 em 6 pontos. Quem diria, né? Quem diria que o Vasco, enfrentando candidatos diretos ao título, hoje inclusive do Brasileiro de 2023, conseguiu fazer 4 de 6 pontos disputados. O Vasco, time cotado para cair de divisão, time que acabou de chegar da segunda,
fez jogo igual. Bateu de frente com os dois hoje candidatos ao título brasileiro. E foi como eu falei, o nosso campeonato não é contra eles e a gente tem que ter pés no chão. O campeonato do Vasco não é contra Palmeiras, não é contra Galo, não é contra Fluminense. Mas a gente foi e arrancou pontos. E arrancar pontos de times como esses e vencer os times que são considerados adversários diretos do Vasco nesse campeonato, pode fazer. Quem sabe, no final do ano, a gente tenha bons frutos, né? Consiga colher bons frutos em posições melhores. Porém, como eu falei, a gente olha para esse jogo com perspectivas diferentes. Eu volto a repetir, sim, o que eu falei no início do vídeo. A gente olha para esse jogo, ou vendo que estávamos ganhando pelo placar de 2-0, jogando um bolão no primeiro tempo, e no segundo tempo deixou o Palmeiras empatar, recuou, e realmente comemorou o empate no final da partida com medo da derrota, ou a gente olha para esse jogo, para esse empate com a perspectiva de a gente ano passado estava numa Série B do Campeonato Brasileiro, a gente ano passado estava sofrendo para ganhar partidas contra times menores, a gente ano passado estava sendo derrotado para o Sampaio Corrêa dentro de São Januário por 3-2, e a gente esse ano enfrenta com um dos melhores, se não o melhor time da América do Sul e faz jogo duro dentro do Maracanã. E aí eu te pergunto, qual é a perspectiva que você, torcedor vascaíno, tem sobre essa partida? Eu acho que a grande maioria tem essa perspectiva que eu acabei de falar, uma perspectiva de enfrentamos o melhor time da América do Sul e batemos de frente. Não à toa ontem, após a partida, todo o elenco do Vasco foi aplaudido de pé pelo Maracanã. E sobre o jogo, o que temos a falar sobre essa partida? Vasco terminou a partida com 35% de posse de bola, enquanto o Palmeiras 65%. Vasco terminou a partida com 11 finalizações, enquanto o Palmeiras 13%. Vasco terminou a partida com 3 finalizações no gol, enquanto o Palmeiras 7%. Partida que terminou 2-2. Um jogo muito equilibrado. Um jogo em que primeiro tempo o Vasco jogou bola, amassou, fez a sua partida do jeito que queria. E o segundo tempo que foi completamente do Palmeiras e o Vasco pouco chegou. E, inclusive, gente, algumas informações importantes antes de a gente prosseguir sobre essa partida. Ontem tivemos aí a presença, né, do Josh Wander e da Leila Pereira. Os dois conversaram no gramado do Maracanã antes do jogo iniciar, como está aparecendo aí nas imagens a vocês. Lembrando que o Vasco pediu vários conselhos do próprio Palmeiras, através de sua diretoria, para conseguir constituir a sua SAF. Então, com certeza, essa dupla, Leila Pereira e Josh Wander, serão importantes para o desenvolvimento do Vasco e para o desenvolvimento futuro do nosso próprio futebol brasileiro. Além disso, também quem esteve presente no Maracanã ontem foi o Carabarral, Gabriel Carabarral, novo reforço Cruz Maltino, que veio do Santos, emprestado até o final da temporada, esteve presente no Maracanã, ele que não foi relacionado para a partida, ainda está em um processo de recuperação física, realmente de chegar ao seu auge físico. Então foi uma partida dentro de campo importante, a gente tem esses extras que sempre fazemos questões de trazer a vocês. Mas sobre o jogo em si, como eu falei, são sensações diferentes, perspectivas diferentes. E o técnico interino do Vasco, já que o Barbieri estava expulso, falou sobre o jogo. Maldonado, chileno Cláudio Maldonado, falou sobre qual a perspectiva dele sobre esse empate de ontem contra o Palmeiras. E pelo que falou, ele gostou do resultado ontem no Maracanã. Bom, na verdade, tivemos uma postura muito boa durante o primeiro tempo, né? Conseguimos abrir uma vantagem boa. Depois, no finalzinho ali, no cruzamento, a gente tomou um gol. E isso deu com que o Palmeiras já entrasse no segundo tempo já mais determinado. Mas a gente não tem nada a reclamar, até porque muitas vezes as pessoas lá fora, torcedor, até o pessoal da imprensa, já dava que o Vasco ia perder os dois jogos, né? Os dois jogos fortes, com quase os últimos dois times mais fortes do Brasil, quase. E então a nossa postura sempre foi a mesma e conseguimos um grande resultado contra o Atlético, e hoje novamente um empate, que não é porque a gente recua demais, é porque o adversário te leva a isso, por a qualidade que eles têm. Estamos competindo com um time que é um dos mais fortes na Sul-América, e isso acredito que para nós é uma sensação de vitória, esse ponto conquistado, até porque nosso time mostrou uma cara diferente, mostrou uma cara que sabe jogar, que é corajoso, e é isso que a gente pede sempre para os nossos jogadores, para jogar com essa coragem, ser agressivo, como a gente sempre gosta. E infelizmente o resultado que a gente não esperava, mas a gente entende que do outro lado tem uma grande equipe. E você aí, torcedor vascaíno, também gostou do resultado? Coloque a sua opinião aí nos comentários. E foi como eu falei,
Vamos olhar de um modo bom, vamos olhar de uma maneira legal. O Vasco no início do ano, que era um clube cotado para cair a Série B do Campeonato Brasileiro, hoje está na 4ª colocação do Brasileirão. Ah, Lucas, mas é apenas a segunda rodada. Sim, é. Mas a segunda rodada a gente já consegue ver o que irá acontecer no final do ano. A segunda rodada já tem uma tabela ali que mostra que os 4 últimos são América Mineiro, Coritiba, Bahia e Santos. Os 4 times que irão, muito provavelmente, brigar pelo rebaixamento até o final. Hoje, a segunda rodada já tem o Fluminense na liderança, Fortaleza na vice-liderança, o Palmeiras na 3ª colocação, times que provavelmente vão disputar título até o final do ano, e o Vasco na 4ª colocação. Então hoje, o Vasco é um time que mesmo nas rodadas iniciais já está no pelotão de cima. E ainda temos Bahia na segunda-feira. Vencendo o Bahia em São Januário, ainda a 7 pontos, se mantendo no G4, dá ânimo, dá confiança e dá expectativa de coisas boas para a temporada. E falando em coisa boa, não tem como eu passar desse vídeo logo após a partida e não falar de Gabriel Pec. É impossível não falar do Pec porque eu fui uma das pessoas que tanto critiquei o Gabriel Pec. Sabe por que eu critiquei? Por um processo falido que o Vasco vinha tendo dessa transição de base profissional. Gabriel Pec foi um atleta que subiu ao profissional no ano de 2018, com Vanderlei Luxemburgo. Gabriel Pec saiu do profissional e foi para a base como um jogador que tinha uma grande expectativa de crescimento. Não jogou bola. Jogador magro, franzino, que ainda tinha muitas deficiências em vários aspectos, técnicos, físicos e muitos outros que eu posso citar aqui. Hoje, Gabriel Pec, com seus 21 anos, 5 anos após a sua estreia profissional, é um jogador. Não pronto, não completo, mas é um jogador. E assim como poderia ter acontecido, a gente, como torcedor vascaíno, já teria mandado o Gabriel Pec embora há muito tempo. E se não tivéssemos uma diretoria que insistisse, realmente profissionais que passaram durante esse período que vissem uma qualidade no Gabriel Pec, hoje a gente não poderia ter esse garoto na ponta esquerda, ponta direita. Por quê? Por um processo falido que tanto esmagou os jogadores do Vasco. A base do Vasco sempre foi forte. Volto a repetir, o que aconteceu daquele elenco da final de 2019 da Copa São Paulo de Futebol Júnior não é normal. O time que chega à final de uma copinha, não tem um jogador hoje que atua profissionalmente no Vasco da Gama, ou é destaque no futebol brasileiro, não é normal. E o Gabriel Pec passou por tudo isso. Hoje, o Gabriel Carioca, que tanto foi falado, né, após vários campeonatos cariocas bons e campeonatos nacionais ruins, hoje o Gabriel Pec é um jogador importante. Hoje o Gabriel Pec é um dos grandes, se não o grande nome do Vasco. Hoje, um adversário que vai jogar contra o Vasco olha para o time do Vasco e fala, ó, cuidado com esse garoto aí, cuidado com esse ponta direita, cuidado com o Gabriel Pec. Na partida de ontem, o Pec, em 90 minutos jogados praticamente, teve um gol, 2 chutes, sendo um no gol, um passe decisivo, 3 bolas recuperadas, 5 dribles certos, 1 desarme, 1 interceptação e 4 faltas sofridas. Que partida do Gabriel Pec. Que jogador está sendo ele. E é claro, se a gente tem um jogador bom na ponta direita, eu te faço a pergunta. Será que a gente está servido de ponta? Porque temos o Pec titular e na reserva temos o Orediano. Importante falar também sobre esse argentino jovem, de 22 anos, que entrou no segundo tempo faltando pouquíssimos minutos para acabar a partida e fez isso daí. Esse estrago no sistema defensivo do Palmeiras. Ainda falta muito para ele. Chegou agora, precisa se adaptar, mas é um jogador que mostra ser diferenciado. E quando esse garoto também pegar ritmo de jogo, se prepara, porque a gente vai ter um Gabriel Pec num alto nível e vai ter um Orediano em um alto nível também. Mas sobre o Pec, quem fez questão de falar após a partida foi o técnico Cláudio Maldonado. Viu de perto a brilhante atuação desse jogador ontem diante do Palmeiras, gostou do que viu e rasgou elogios ao ponta Cruz Maltino. O Pec, ele é um menino que está tendo um desempenho muito bom dentro da equipe. A cada jogo ele vem construindo a carreira dele ali. É um jogador que dá muitas alternativas para nós, para poder utilizar ele tanto na parte da frente ali, como ele também tem essa transição de acompanhar os laterais, como foi o caso de hoje. E cada vez mais ele vem crescendo, ele tá mais maduro do que foi o ano passado. Até o início dele hoje tá bem melhor. E a gente fica feliz porque ele está tendo uma evolução muito boa
E um menino ainda que tem 20, 21 anos. Então, estamos muito felizes com o desempenho dele e a gente quer que ele possa manter isso ao longo do campeonato. E aí, torcedor vascaíno também concorda com isso? Para você, o Peck foi um dos grandes destaques na tarde de ontem no Maracanã contra o Palmeiras? Coloca aí a sua opinião nos comentários. Gente, vou falar sobre o Léo. Eu já adianto aqui que eu vou citar alguns outros nomes, eu não vou citar o Léo, que eu quero falar sobre o Léo no vídeo da tarde, no Fala Gigante, porque é um jogador diferente. Eu não posso gastar pouco tempo para falar sobre o Léo. Então, para esse vídeo não se prolongar muito, eu vou deixar para falar sobre o Léo no Fala Gigante. Quero falar sobre 3 nomes. Primeiro, Pedro Raul. Chegou ontem ao seu 8º gol na temporada, tem 3 assistências em 15 partidas. Muito criticado. Toda a torcida do Vasco ontem, pelo menos as pessoas que estavam à minha volta, criticaram muito, xingaram muito, reclamaram muito do Pedro Raul. Ele terminou mostrando o jogo que vai ser um jogador importante para a temporada, ou aliás, já é. Um jogador que entrega 8 gols e 3 assistências em 15 jogos não pode ser criticado como vem sendo criticado o Pedro Raul. Vai ser um jogador que vai me entregar muito ao Vasco até o final do ano. Outro nome, Lucas Piton. Que partida fez o Lucas Piton, gente? Que lance foi aquele do Lucas Piton no 2º gol do Vasco? Uma tirada de craque. E ontem eu assisti no jogo com meu pai, assistindo os melhores momentos, né? Já que eu estava no estádio, eu falei: há quanto tempo a gente não tem um lateral? Hoje o Vasco está muito bem servido, com o Pumita na direita e com o Lucas Piton hoje. E com o Lucas Piton na esquerda, né? Hoje temos laterais, hoje temos um lateral esquerdo. E para finalizar, Jair, o camisa 8. Será que a gente está bem servido de camisa 8? Mas uma grande partida, muito criticado, né, no seu início de temporada, por ainda não ter conseguido se readaptar fisicamente naquele momento, mas hoje vem evoluindo, jogo a jogo, rodada a rodada. Primeiro gol do Vasco saiu de um lançamento perfeito do Jair. Inclusive, ele falou sobre esse lance após a partida na zona mista. Então dê uma olhada nas palavras do Jair sobre o gol e também dê uma olhada sobre o que ele achou do desempenho da equipe ontem diante do Palmeiras. Sabe que o time do Palmeiras é uma equipe que trabalha junto há muito tempo, né? Eles na saída de bola eles faziam com linha de com 3 e eles também procuravam subir muito lateral. Então a gente procurou também explorar as profundidades quando eles saíam para o ataque. Então foi algo que a gente treinou, trabalhou e graças a Deus deu certo. E sobre a torcida estádio lotado, lindo demais, a torcida está de parabéns por tudo que eles fizeram hoje também. Claro que a gente queria ter saído com a vitória, né? Mas foi um grande resultado. Se não veio a vitória, o empate está de bom tamanho. A gente jogou para vencer, mas eles também pressionaram o segundo tempo. Acho que é algo que a gente tem que corrigir, né? Ficar um pouco mais com a bola, principalmente no segundo tempo, para não ceder o empate. A gente procurou também explorar jogada rápida, né? Eu vi que o Alex saiu pela esquerda sozinho, mas eu girei o corpo para o lado direito e eu vi que a zaga deles balançou. E aí eu consegui achar o Alex em profundidade. E ele também conseguiu achar o Pedro logo em seguida, então foi um lindo gol. Será que vai ser importante? Deixe aí a sua opinião nos comentários, com toda certeza. Pedro Raul, Jair, Lucas Piton, o Léo, esse pilar do sistema defensivo que iremos falar já. Todos esses atletas serão importantes para o restante de 2023. Segunda tem Bahia, meus amigos. Vencendo o Bahia em São Januário, vai dar confiança, hein? Vencendo o Bahia em São Januário, o torcedor vai começar a mudar o ponto de vista sobre o Campeonato Brasileiro. A gente fica por aqui, esse foi o Acorda Vascão, primeiro vídeo ainda dessa segunda-feira. Estaremos de volta com o Fala Gigante e também com Boa Noite Gigante. Tranquilo? Vamos que vamos, fiquem com Deus e como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.